Visto então todas as maneiras que a gente tem de estar ocasionando problemas com o solo através do mau manejo do meu solo, utilizando de forma incorreta esse solo, a gente vai ver um pouquinho agora então formas de eu estar utilizando este meu solo sem esgotar os recursos por ele disponíveis, né? Então, para isso a gente utiliza as práticas chamadas práticas conservacionistas. Quais são elas? Temos as práticas edáficas, mecânicas e vegetativas. As práticas edáficas são aquelas que visam aumentar a fertilidade do meu solo ou manter aquela fertilidade. Como que eu faço isso? Através de controle de queimadas, evitando a queimada do solo, que vai fazer com que eu perca a camada de água superficial do meu solo, perca nutriente por queimado daquele nutriente, queimar aquele nutriente, perca a minha microbiota, porque eu também queimo aquela microbiota, além de deixar aquele meu solo exposto. Calagem e adubação também é considerada uma prática edáfica, como forma de cultivo conservacionista. Por quê? Sabe-se que se eu fizer a correção da fertilidade e do pH do meu solo, vou trazer inúmeros benefícios, inclusive no desenvolvimento das minhas plantas, né? Um solo que está desequilibrado nutricionalmente ou que tem o pH também incorreto, vai impedir com que haja a percolação dos nutrientes junto com a água para absorção das plantas. Eu vou ter nutriente que vai ficar absorvido nas cargas, ou então que eu vou perder esses nutrientes por lixiviação. Então eu tenho que estar sempre corrigindo tanto o pH quanto a fertilidade do meu solo. Utilizar a planta também conforme a capacidade do meu solo é considerada uma prática edáfica. Então eu vou estar observando a textura, a estrutura daquele meu solo, para estar observando que tipo de planta que eu posso colocar nele, com o sistema radicular, qual o sistema radicular que ele suporta, para que eu não esgote de forma demasiada aquele meu solo. Então tá sempre fazendo essa análise do solo, de solo e planta. Vamos falar um pouquinho agora das práticas conservacionistas vegetativas. Essas são aquelas práticas que visam deixar o material vegetal em cima do meu solo, né? Deixar esse material ali no meu solo. Como? Então, uma das formas é a alternância de capina. Quando eu tenho cultivos linhas, eu faço a capina uma linha sim, uma linha não, por exemplo. Na próxima capina, eu faço ao contrário, onde eu capinei anteriormente, retirei as minhas daninhas, eu não retiro dessa vez, retiro só onde eu não tinha retirado. Claro que isso vai do local, da necessidade, da análise, da demanda, isso vai do engenheiro agrônomo, quando chegar lá na propriedade, está analisando se isso é viável ou não, mas é uma das alternativas. Outra alternativa seria deixar a cobertura morta no solo, né? Então, quando eu for fazer essa capina, não limpar esse solo, deixar essa cobertura morta ali no meu solo, tomando todos os cuidados para que eu não tenha proliferação de doenças devido a essa cobertura morta no solo. Então, eu tenho que tomar todo um cuidado e estar observando se é possível ou não é possível estar realizando isso, né? Outra prática vegetativa bem comum é a rotação de culturas, modificando o sistema radicular, a quantidade de tipos de nutrientes absorvidos no meu solo, para que eu evite o esgotamento de determinado nutriente enquanto o outro não é utilizado. Então, é uma prática conservacionista vegetativa também. Quebra-vento, também evitando a erosão eólica, né, que é a erosão que é causada pelo vento. Então, utilizar plantas como quebra-vento, observando a densidade dessas plantas, porque não pode ser muito denso, porque senão vai ocasionar, o vento vai bater e vai entrar do outro lado com muita força, vai ocasionar uma erosão ainda maior do que se não tivesse aquele quebra-vento, e também não ser muito aberto a ponto de que eu não permita que o vento seja barrado, né? Então tem que estar observando também que tipo de planta que eu posso estar utilizando e em qual a densidade. O reflorestamento também entra como uma prática conservacionista vegetativa, né, para não deixar aquele solo descoberto, e também o reflorestamento ele acaba permitindo que eu tenha um aporte de matéria orgânica devido à queda das folhas, e com isso aumenta a atividade microbiana daquele meu solo, trazendo inúmeros benefícios. E cordão de vegetação permanente. Na nossa região é muito comum observarmos pessoas que utilizam cordão com cana-de-açúcar, por exemplo, em terrenos declivosos, faça cordão com cana-de-açúcar, impedindo que a água desça com muita velocidade e acabe ocasionando uma erosão hídrica em formas de sulco ou laminar muito agressiva, perdendo então a qualidade daquele meu solo.
Falando então um pouquinho agora das práticas mecânicas, né? Práticas conservacionistas mecânicas. A mecânica é aquela que visa a entrada do maquinário no meu solo, né? Mas de que forma que eu posso fazer isso minimizando os prejuízos que isso pode ocasionar? Uma das formas que a gente tem é o cultivo mínimo, em que eu entro com um maquinário naquele meu solo, só que de uma forma reduzida, né? Então, com isso eu vou estar diminuindo o impacto que aquela máquina pode causar no meu solo, porque a gente sabe que o peso da máquina, o trabalho que aquela máquina faz, pode desestruturar, desagregar muito aquele solo e ocasionar inúmeros problemas futuros para aquele meu solo, né? Então, o cultivo mínimo aí está aí como uma ótima alternativa. Outra prática mecânica também é o plantio direto, que a grande maioria de vocês já conhece ou já ouviu falar sobre o plantio direto, em que é aquele plantio em que a gente não entra com maquinário, a não ser de tempos em tempos, para ocasionar a descompactação profunda do solo que o plantio direto acaba ocasionando, né? Mas em que eu deixo a planta naquele meu solo, eu só retiro o que me interessa, ou o fruto, ou o grão, ou a vagem, ou enfim, o que é de meu interesse, e devolvo a planta para aquele solo para que ela seja decomposta, devolvendo os nutrientes que ela absorveu e também ocasionando uma cobertura daquele solo, protegendo aquele solo de impactos de chuva, de elevação ou diminuição de temperaturas muito bruscas, que também lembra que a gente conversou sobre isso, que desagrega o solo, a temperatura conforme ela age ali na partícula do solo, com a água que tem aqui no solo, ela pode congelar ou pode expandir, isso ocasiona a desagregação daquele solo. Então, ter uma cobertura no solo proporciona uma proteção também para isso. Também temos plantio em nível, também temos terraceamento, que são formas de estar evitando que eu tenha erosão hídrica muito agressiva em terrenos onde são mais declivosos, né? O terraceamento, ele é bem delicado de ser utilizado, mas ele é uma opção, né? Então, no material escrito que eu deixei ali para vocês, nos slides que eu deixei para vocês, tem as formas de terraceamento, como serem feitas. Eu não vou detalhar aqui agora porque vai ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem estar lendo ali como que é feito para observar quando que seria utilizado esse terraceamento. Ele seria em terrenos bem declivosos, tá? Terrenos quase que inviáveis de serem produtivos, mas é uma alternativa estar utilizando então esses terraceamentos. Também entra como prática mecânica, a gente não pode esquecer, a irrigação e drenagem. Controlar a irrigação do solo, porque água em excesso pode ocasionar tanto erosão hídrica, erosão laminar, como lixiviação daqueles meus ou em sulcos, né, dependendo da estrutura do meu solo, ou lixiviação dos meus nutrientes. Então, eu tenho que colocar água no solo na quantidade correta. Então, se é um solo irrigado, eu vou irrigar na quantidade que aquele solo e aquela cultura necessita e não mais do que isso, né? E a drenagem do solo também, tá sempre observando a necessidade de drenagem daquele solo, tá, gente? Então, existem vários princípios que vocês têm que considerar para um manejo do solo, como, por exemplo, plantio direto, cultivo mínimo, tipo de solo, a estrutura do solo, o tipo de cultura que você está utilizando, manter o máximo possível de resíduo naquela superfície, reduzir o mínimo de tempo possível com o solo descoberto. Então, tem várias coisas a serem analisadas, né? Mas concluindo, gente, qualquer sistema que a gente vá utilizar no solo vai modificar aquele solo, vai modificar a estrutura que ali existe. Então, isso é inevitável. Então, o que nós temos que fazer? Observar uma forma de estar diminuindo esses impactos. Independente, sempre vai ter impacto, mas como que eu posso diminuir ou como que eu posso permitir que esse meu solo se recupere para que eu não tenha prejuízos futuros e que eu consiga estar utilizando esse solo futuramente, que ele continue sendo fértil e viável. Beleza, pessoal? Muito obrigada, então. Era isso.